Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. Hoje teremos um vídeo um pouco mais longo e com alguns conteúdos um pouco mais sensíveis, que eu peguei umas histórias um pouco mais pesadas para estar lendo aqui com vocês em comemoração aos 500 seguidores. Querendo deixar claro que eu quero mandar um beijo, um abraço para cada um de vocês. Vocês são muito importantes para mim. E é isso, vamos então para os relatos de hoje. Vem comigo explorar o sobrenatural. A morte cobra. Relato de uma experiência perturbadora que tive recentemente. Quero compartilhar porque foi algo que me deixou em alerta, que talvez possa servir de lição para todos. Ontem tirei um dia de folga do trabalho e, sem grandes planos, decidi pedir uma pizza para jantar em casa. O entregador chegou, peguei a pizza e entrei para me acomodar. Cerca de 15 minutos, enquanto comia, ouvi uma série de barulhos altos. Explosões que pareciam fogos de artifícios. E em seguida, gritos. No início, achei que fosse alguém soltando fogos, mas logo veio o som inconfundível das sirenes das polícias. Quando fui até a janela, vi que a rua estava cheia de viaturas e policiais cercando a área. Descobri, então, que era um confronto. Um foragido da polícia havia sido encontrado e, ao tentar fugir, acabou ali, morto, assim no meio da rua. Os policiais isolaram a área rapidamente, mas isso só atraiu mais curiosidade dos vizinhos, que logo se aglomeraram por perto. Uns filmando e outros fazendo comentários debochados, e até rindo da situação. Eu me juntei à pequena multidão, e como muitos, acabei me deixando levar pela atmosfera. Gravei um vídeo e, em meio a risadas e comentários, me peguei falando alto. Vou ficar aqui até o rabecão chegar. Essa vai ser a melhor parte. Aquela frase saiu num tom de deboche. Eu, sem pensar duas vezes. Depois que tudo se acalmou, voltei para casa, tomei um banho e fui dormir, como se nada tivesse acontecido. Mas assim que apaguei a luz e fechei os olhos, o pesadelo começou. Sonhei com um homem morto. Ele parecia de um jeito terrível. O rosto estava desfigurado, marcado pelos disparos que ele havia levado. No sonho, ele se aproximava e eu conseguia ouvir a sua voz, rouca e ressentida, dizendo: "Por que você riu de minha morte? Você acha engraçado que eu fui executado? Eu já tinha me rendido, mas mesmo assim me mataram." Sua presença era sufocante e o ódio em seu olhar parecia atravessar a minha alma. Acordei em um pulo, gritando e suando frio. Minha mãe, que estava em casa, veio correndo ver o que tinha acontecido. Quando contei o sonho, ela ficou séria e começou a rezar ali mesmo, tentando me acalmar. Foi então que um vento forte passou pelo quarto, fazendo a porta bater com força. E o mais estranho, a janela estava fechada, e eu senti aquele momento em que não estava mais sozinho. Depois de muita reza e algumas horas em claro, finalmente consegui dormir, mas a sensação de que aquele espírito ainda estava perto de mim permaneceu. Na manhã seguinte, percebi que a única coisa que podia fazer para melhorar era pedir desculpa. Apaguei todas as fotos e vídeos do ocorrido no meu celular, voltei ao local onde tudo aconteceu e coloquei flores embaixo. E pedi desculpas em voz baixa com o coração pesado. O que eu aprendi com essa experiência foi algo valioso. A morte merece respeito, independente de quem seja. A energia de alguém que morre de forma violenta fica ali, presa, tentando entender o que aconteceu. O espírito do homem que morreu estava ali, e meu deboche provavelmente o atraiu para perto de mim. Desde então, estou com a consciência mais leve, mas nunca mais esquecerei do olhar daquele homem no meu pesadelo. Meu conselho é simples: não caçoem da morte, nem do sofrimento alheio. Quando a vida se vai, o que resta são marcas profundas, e às vezes nem mesmo a morte apaga. É isso, Isa, obrigado por ler meu relato, e foi algo que me marcou profundamente. Te entendo, Deus é mais. Mas você também, que juízo, hein? Ficar debochando do coitado que tinha sido morto ali. Ai, gente, mortes trágicas, o espírito fica vagando, só esperando alguém para ele sugar, ainda mais alguém que já era violento em vida.
Imagina virar um espírito obsessor, um espírito vingativo. Pode até destruir a sua vida. Ainda bem que você foi lá, se desculpou e se livrou desse ressentimento todo que ele tava de você. Pelo menos isso parou, né? Confirma pra gente aqui nos comentários se tudo parou. E é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A Senhora do Vestido Branco. Olá, vou compartilhar uma experiência que vivi há alguns anos. Uma história que até hoje me causa arrepios quando lembro. Eu morava sozinha em uma casa de taipe que pertence à minha família. Era um lugar grande, construído há décadas atrás pelos meus avós que me criaram lá. Depois que eles faleceram, acabei herdando a casa e decidi morar nela. Muitos vizinhos me perguntavam se eu já tinha ouvido ou visto algo estranho por lá. Eu sempre respondia que não, mas perguntava por que a tal curiosidade. Porque tantas pessoas me questionavam sobre o lugar. Nunca senti medo nem desconfiança até naquela noite. Certa madrugada, depois de um dia cansativo de trabalho, deitei e ouvi claramente uma voz me chamando pelo meu nome. 3 vezes. Aquela voz era idêntica à do meu tio, que morava em outra cidade, bem distante. O som parecia tão próximo e tão real que eu não sabia que aquilo era impossível. Meu tio não viria a essa hora da noite, ainda mais com a chuva forte que caía lá fora. Algo me dizia para não responder. Então, fiquei em silêncio, tentando me convencer de que era apenas a minha imaginação. Depois de algum tempo, acabei adormecendo, embora aquela sensação estranha me acompanhasse. No dia seguinte, segui minha rotina e fui para o trabalho, tentando esquecer o ocorrido. Quando voltei para casa, a noite estava fria e chuvosa, e havia um silêncio desconcertante ao redor. Tudo parecia normal, até por volta das 11 da noite. Foi então que, ao abrir a porta, eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Foi então que eu a vi, lá, em pé, ao lado da TV velha. Havia uma senhora. Ela estava parada vestida um longo vestido branco, e parecia brilhar na pergunta. Seu olhar era fixo, e havia um leve sorriso em seus lábios. Ela me observava em silêncio com uma expressão enigmática que mesclava gentileza e algo despectivo. Algo que fazia o meu sangue gelar, e o ar ao redor ficar extremamente pesado. Não consegui me mexer. Fiquei ali, paralisada, tentando entender se aquilo era um delírio ou um pesadelo. E em um piscar de olhos, ela simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, ainda em choque, contei o que havia presenciado ao meu vizinho. Ele me olhou de um jeito estranho, com uma mistura de surpresa e compreensão. E me revelou algo que eu jamais poderia ter imaginado. A senhora que eu havia descrito era, segundo ele, a mãe dele, que falecera há anos, e naquela mesma casa. Ele contou que a família dele morou ali, antes da minha, e que, ao tudo indica, a alma dela continuava presa naquele lugar. A casa guardava uma história triste, de um homem que teria perdido a sanidade depois de várias noites de dormindo, ouvindo sussurros e vendo vultos. E a voz que eu ouvi na primeira noite, ele disse que, nos relatos de sua família, já haviam ouvido uma voz masculina na casa, sempre chamando o nome das pessoas que ousaram viver ali. Até hoje, me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse escolhido aquela voz. Talvez tenha sido um aviso ou um convite para algo ainda mais sombrio. Algo que eu ainda não consigo compreender. Desde então, nunca mais consegui ficar em paz naquele lugar. Obrigada por ler meu relato, Isa. E, gente, credo, a casa já era amaldiçoada em si, então. Porque todo mundo que morou lá viu. E a mãe, todo mundo fica preso lá nessa casa. A casa em si que ela tem alguma condição, alguma coisa, talvez algo que fez parte da construção. Não sei muito bem, mas a casa em si é amaldiçoada. Todo mundo que passou por lá teve experiência, todo mundo que ficou por lá escutou as coisas. Muito interessante. Gostei bastante. E você ainda mora nessa casa ou você se mudou? Eu teria me mudado, não teria coragem de continuar lá. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Olhos Vermelhos. Boa noite. Sou novo por aqui, mas depois de assistir tantos relatos interessantes, me senti à vontade para compartilhar uma experiência mais assustadora da minha vida. Até hoje só contei isso para alguns amigos próximos, mas acho que é hora de dividir com vocês também.
Tudo aconteceu em 2017, quando eu tinha 20 anos. Decidi sair da minha cidade, Canoas, no Rio Grande do Sul. Me mudei para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Estava numa fase difícil, rebelde, e achei que a tranquilidade do interior fosse fazer bem. Fiquei um tempo por lá, mas logo acabei indo para o centro de Caxias, na zona urbana, e aluguei um quarto num pressionato bem antigo. Desde o primeiro dia, senti que o lugar tinha algo de errado. O clima era pesado, mas pensei que poderia ser só o frio absurdo da Serra Gaúcha. O ambiente era úmido, as paredes sempre geladas, e a lâmpada incandescente mal iluminada, criando um ar sórdido e sombrio. Os outros moradores eram peculiares. A maioria era formada por pessoas mais velhas, aposentados que passavam o dia bebendo e, quem sabe, usando algum outro tipo de substância. Era um cenário estranho e quase surreal, digamos assim. No sétimo dia ali, algo aconteceu. Meu quarto tinha uma pequena janela, uma veneziana, e um pedacinho de madeira estava quebrado, formando uma fresta. Como o quarto ficava no alto, era impossível que alguém visse algo dali, a não ser que usasse uma escada. Nunca dei muita atenção a isso até aquela noite. Eu já estava cansado e fui dormir de barriga para cima. Apaguei as luzes e, quando percebi, me vi olhando diretamente para a fresta da janela. Foi quando algo bizarro aconteceu. Uma figura colocou o rosto ali, bem no vão da veneziana, e me encarava. Eu fiquei paralisado. Aquela figura estava a uma altura impossível e, mesmo assim, eu não conseguia desviar o olhar. Seus olhos eram vermelhos e intensos, quase brilhando no escuro como se tentasse me sugar. Ele tirou um par de óculos escuros, revelando um olhar ainda mais perturbador que já vi. Senti que ele estava drenando a minha energia, minha vida. Era como se cada segundo que se passava, eu estivesse perdendo algo de mim. Eu queria gritar, mas não conseguia, e aqueles olhos pareciam se aproximar mais e mais, devorando a minha alma. Naquele momento, lembrei-me de algo que minha tia Carmen, uma mulher muito religiosa, me dizia. Não importa o que você escolha na vida, peça sempre para Deus que Ele não te deixa perecer sem salvação. Aquilo ecoou em minha mente, e com todas as minhas forças, eu comecei a rezar e orar. Eu repetia freneticamente, não me deixe perecer sem salvação, não me deixe perecer sem salvação. E a cada palavra eu senti um pouco do controle voltando para mim. Com muito esforço, consegui me mover lentamente. Me viu um pouco os meus braços e consegui fazer um sinal da cruz. Na mesma hora, a figura desapareceu como se tivesse sido expulsa. E eu recuperei o movimento. Pulei da cama, senti a luz e corri para abrir a janela. Quando abri, nada. Não havia ninguém ali. A janela estava a uma altura impossível de alguém alcançar. Naquela noite, deixei a luz acesa e dormi. Ou pelo menos tentei. Aquela experiência me marcou profundamente. Era uma época em que eu estava tentando mudar, deixando de lado festas, bebidas e amizades ruins. Era como se algo não quisesse me deixar sair daquela escuridão. Parecia um aviso de que o inimigo estava atentando, esperando qualquer brecha para atacar. Hoje sou umbandista, mas acredito que o Deus da minha tia é o mesmo que me protege. Nunca mais passei por algo assim. Mas essa experiência me mostrou que há força muito além do que imaginamos. E que devemos ter muito cuidado com o que permitimos em nossas vidas. Obrigada, Isa, por ler o meu relato e tome cuidado com as brechas que você abre. Muito obrigado pelo, como se diz, aviso e pelo conselho. Não abra brecha, gente. Que é isso? Credo em cruz. Eu tinha mania de dormir com a janela aberta. Agora não vou dormir mais, não. Imagina, eu abro, tenho a cara inteira olhando assim pra mim. E agora eu tô gravando, tô fazendo um especial de 500 seguidores. E estou passando mal de medo, porque eu estou sozinha em casa hoje, para minha alegria. E o que tá acontecendo? Parece que tá tendo um dilúvio lá fora. Tá vento e ventania, quase derrubando a janela e coisa rolando e a chuva caindo. E eu que lute com os meus medos, né? E é um problema só meu e vamos continuar. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Não chame pelo falecido. Boa noite, pessoal. Quero compartilhar uma história que traz calafrios até hoje. Esse relato envolveu o meu avô paterno.
e um amigo dele, que ele já havia perdido há bastante tempo. Meu avô perdeu um grande amigo. A morte foi inesperada e meu avô ficou devastado. Mas após o período de luto, ele começou a brincar com o nome do seu falecido amigo. Era como uma forma de manter a memória viva. Ele costumava chamar os amigos em comum com o nome do falecido, rindo e lembrando dos velhos tempos. Um dia, num fim de tarde silencioso, meu avô estava sozinho debruçado na janela, olhando para a rua e pensando na vida. O ar estava pesado e o sol já estava se pondo, lançando sombras estranhas pelos cantos da casa. De repente, ele sentiu um toque frio e pesado em seu ombro. Ele ficou paralisado. O toque não era de alguém vivo. Ele sentiu como algo estava fora do normal. Com o coração acelerado, ele se virou. E quando ele se virou, ali estava, parado, bem ao lado dele, seu amigo, o amigo falecido. Ele não estava com uma lembrança, uma figura étrea. Ele estava sólido, com uma expressão séria e os olhos fundos, como se algo o perturbasse profundamente. Num tom grave, o amigo falou: "Não fica chamando meu nome. Não chama o nome de quem já partiu. Isso não faz bem para nós." A voz dele era baixa, mas firme, ecoando pela casa vazia como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma advertência, um aviso do além. O rosto do amigo estava sóbrio, sem traços de afeto ou saudade. Ele parecia cansado, como se o esforço de estar ali estivesse cobrando um alto preço. Meu avô ficou congelado, o sangue parecia ter fugido do seu rosto. Ele apenas assentiu em silêncio, com o coração disparado. E em um piscar de olhos, o amigo desapareceu, como se nunca estivesse estado ali, deixando apenas um silêncio inquietante e um frio gélido no ar. A partir daquele dia, meu avô nunca mais brincou com o nome do falecido e nem de outro. Ele aprendeu da pior forma que certas coisas não devem ser invocadas, mesmo que em tom de brincadeira. Para ele, aquilo foi uma lição de respeito ao desconhecido e um lembrete de que nem todos descansam em paz. E obrigado por ler o meu relato. Não pode chorar, não pode falar o nome, não pode nada, gente. Depois que partiu, ó, só Deus abençoe e descanse em paz. Porque se chora, vem. Se fala, vem. Tudo vem. Coitado do senhor. Imagina, você tá lá bem treino, olhando pra rua, pra janela. Sente um toque, a hora que você vira, é o falecido. Tá do teu lado. Quer nem pensar. Quer nem pensar. Crê em Deus Pai. Tá repreendido. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Converse com o seu anjo. Hoje vou compartilhar com vocês um relato um tanto curioso da minha infância. Minha mãe tinha um irmão que trabalhava na Fábrica Estrela. Lembra dela? Lembro. Acho que nem existe mais. Num certo Natal, ele me presenteou com algo inesperado. Um tabuleiro chamado Converse com meu anjo. Eu devia ter entre uns 11 anos na época. Achei um presente incrível. Afinal, para mim era só um brinquedo, algo inocente. Um manual dizia que se deveria usá-lo com amigos, e nunca sozinho. Mas a curiosidade falou mais alto. Vez ou outra eu abria e começava a jogar, mesmo sem companhia. Foi aí que, aos poucos, apareceu um amigo imaginário. No começo achava super divertido. Conversava com o tabuleiro e perguntava se meu amigo imaginário estava presente. E o tabuleiro sempre respondia que sim. Ele me fazia companhia, mas nunca revelou o nome. E com o tempo, essa amizade misteriosa foi ficando para trás. Como acontece quando crescemos e deixamos de lado a nossa imaginação infantil. Certo dia, meu pai descobriu o tal tabuleiro. Acho que ele não gostou nada da ideia, e sem pensar duas vezes jogou fora. Fiquei arrasada. Para mim aquilo era uma relíquia, e eu adorava o mistério por trás dele. Mesmo que eu não usasse mais. Hoje em dia, esses tabuleiros são raros e caríssimos. E se eu ainda tivesse o meu, talvez eu o guardasse de recordação ou venderia. Confesso que a curiosidade que sempre tive poderia me fazer abrir e usá-lo de novo, mesmo com a regra de nunca usar sozinho. Olho para trás e entendo meu pai. Sei que ele estava querendo me proteger. Talvez de alguma forma que ele sentisse que aquela conversa com o seu anjo não fosse tão angelical assim.
Coisas estranhas aconteceram na época. E mesmo depois, continuei a ter sensações incomuns, como se aquele tabuleiro tivesse deixado uma marca. Pode parecer estranho, mas até hoje lembro-me de como era uma criança um tanto peculiar, com o meu amigo imaginário e minha fascinação pelo desconhecido. Obrigado por ler o meu relato. Eu que te agradeço por enviar o seu relato. E eu acho que eu nunca vi esse, não. Esse tabuleiro aí de conversa com o meu anjo. Ué, gente, ele é um anjo também. A gente não pode falar que ele não é um anjo, porque ele também é um anjo, né? Na verdade, a moça também é um anjo mais bonito ainda. Então, assim, você tava conversando com um anjo mesmo. Não um anjo que você tava pensando que é. Mas não deixava de ser um anjo. E muito bem que teu pai jogou fora. Deus me livre. Ficar conversando com esses trem aí. É um tabuleiro Ouija com um nome diferente pra pegar as crianças. Essa fábrica estrela tem um monte de história. De boneca, de tabuleiro, até aquelas piinhas de lavar louça que tinha de brinquedo, tem relato delas. Vai pensando que é coisa boa, é nada. Pega o público mais frágil, que é o infantil. Mas é isso. Comenta aqui sua opinião sobre esse relato e também se você conheceu esse tabuleiro, que eu infelizmente não cheguei a conhecer. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O pub amaldiçoado. Vou contar para vocês algo sinistro que aconteceu comigo e até hoje me dá arrepios. Foi há alguns anos. Depois de uma noite em um pub que, honestamente, já tinha uma vibe estranha e pesada. O lugar era escuro e o ambiente meio sombrio. E as pessoas que estavam ali também pareciam diferentes. Enquanto estávamos lá, meu namorado ficou a noite toda reclamando de pontadas agudas no lado direito da barriga, mas insistindo em ficar. Na madrugada, ele me levou para casa. Cheguei em casa, tomei um banho e fui para a cama. Tudo estava calmo. Apaguei o abajur e comecei a pegar no sono. De repente, senti um peso muito forte sobre mim. Algo estava me segurando e me imobilizando. Um arrepio percorreu pelo meu corpo. O pior veio logo em seguida. Eu não conseguia me mexer. E me vi deitada, e atrás de mim estava uma entidade horrível, flutuando e me puxando e sussurrando murmúrios estranhos e muito perturbadores, bem no meu ouvido. Gente, eu fiquei paralisada, completamente arrepiada. No impulso, dei um pulo da cama e acendi a luz e comecei a rezar o terço, que sempre guardava embaixo do meu travesseiro. Mesmo depois de tudo isso, o som daquela murmuração, daquela figura macabra ainda estava gravado em minha mente. Foi muito aterrorizante. Mas o mais estranho foi o que aconteceu na manhã seguinte. Meu namorado me ligou e disse que teve um pesadelo horrível naquela mesma noite. Ele acordou suando, assustado, e depois de sonhar que estava no pub e de que do nada alguém apareceu e o esfaqueou várias vezes do lado direito da barriga. Exatamente onde ele sentia aquela pontada na noite anterior. Ele parecia muito abalado e confuso. E eu fiquei apavorado, mas confesso que tive medo de contar o que aconteceu comigo. Com receio de que ele não acreditasse ou achasse que era apenas loucura da minha cabeça. Mas no mesmo domingo, pedi para ele para irmos à missa e podermos orar. Até hoje, essa experiência continua sendo um mistério para mim e para ele. E me dá calafrios só de lembrar. Obrigado por ler o meu relato. E, gente, será que foi tipo, aconteceu mesmo alguma coisa, mas eles tiveram uma segunda chance, ou iria acontecer algo, e algo maior protegeu eles, né? E eles tiveram um sonho com o que ia acontecer, e a entidade ficou ali rondando eles por causa da energia pesada do lugar. Muito interessante, gostei bastante desse relato. E me ficou aquela dúvida, será que aconteceu algo ou iria acontecer algo e eles foi livrado? Você que tá assistindo, o que você acha que foi? Comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber a sua opinião. E vamos então para o nosso próximo relato. Meu arcanjo Miguel. Vou contar uma experiência incrível que aconteceu comigo e que até hoje mexe muito comigo. Sempre tive curiosidade de saber quem era o meu anjo, meu protetor,
mas nunca imaginei que teria uma experiência tão intensa e inexplicável. E uma manhã, acordei exatamente às 6:02 da manhã. Vi a hora no celular, achando que era cedo demais, decidi descansar mais um pouco. Até as 8. Coloquei o celular na mesinha de cabeceira e de repente me vi fora do quarto. Eu estava na lavanderia, de frente para um homem desconhecido. Ele tinha cabelos castanhos e olhos claros. Usava uma camiseta azul, um tom de azul perfeito, uma imagem de Jesus no centro. A calça jeans, curiosamente, não consegui ver os seus pés. Olhei para ele e pensei, será que ele é amigo do meu marido ou do meu filho? Como se lesse meus pensamentos, ele respondeu de uma forma serena e direta. Estou aqui sempre para te proteger. A voz dele era calma e tinha uma paz em seu olhar que me deixava hipnotizado. Não conseguia desviar meus olhos da camiseta dele. Aquele azul era tão especial, quase celestial. Comentei. Nossa, que camiseta linda! Ele sorriu e respondeu. Eu tenho várias. O sorriso dele me trouxe uma sensação de conforto indescritível. Como se naquele instante eu estivesse sendo protegida por uma força maior. Nesse momento, meu filho passou por nós. E, naturalmente, eu disse para ele. Você não vai cumprimentar o moço? Ele olhou para mim, confuso e respondeu. Que moço, mãe? Não tem ninguém aqui. Voltei o olhar para onde o homem estava, mas ele havia desaparecido. Foi então que percebi o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha acabado de ter uma conversa com alguém muito especial. Alguém além do comum. Meus olhos se encheram de lágrimas. E de emoção. E também de espanto. E no instante seguinte, percebi que estava de volta à minha cama, ainda chorando. Poderia pensar que foi um sonho, mas quando olhei novamente para o celular, ali estava minha surpresa. Ainda era 6:02, o mesmo horário de antes. Era como se o tempo tivesse parado. Senti uma mistura de confusão e fascínio, como se algo ainda maior e divino tivesse acontecido. Ainda intrigada, levantei e fui pesquisar sobre a cor azul, a cor da camiseta que ele usava. Descobri que é a cor associada ao Arcanjo Miguel, um defensor e protetor espiritual. Aquele tom específico parecia estar gravado na minha mente como um símbolo de algo grandioso. Coincidentemente, no mesmo dia assisti um vídeo detectorismo de um rapaz que sigo. E surpreendentemente, ele encontrou apenas figuras de anjos no solo. A cada escavação, ele mostrava a câmera e dizia, olha, mais um anjo, mas não sei qual é. Eu, porém, sabia. Algo dentro de mim dizia que era o Arcanjo Miguel. Será que tudo isso foi um sinal para me mostrar que realmente vivi uma experiência com o Arcanjo Miguel? Com cada detalhe me leva a crer que sim. Que aquele esteve comigo, naquela manhã, confirmando a sua presença e proteção na minha vida. Desde então, sinto uma paz diferente. Como se soubesse que, de fato, tenho um guardião ao meu lado. E que relato lindo! Ah, gente, eu amo relato de anjo. Amo relato de anjo, acho fofo relato de familiar, mas de anjo, nossa, me pega demais. Os anjos bonitos, né? Foi como nós falou aí no vídeo anterior. Gostaria de ver, sim, mas se estivesse bonito assim. Deus me defenderá aí de ver um anjo na verdadeira forma dele. Quem dirá mais um querubim ainda. Porque a verdadeira forma deles não é essas florzinhas que se cheiram, não. Se eu fosse vocês, nem pesquisavam. Mas esses anjos assim, bonitos assim, eu adoraria ver também. Muito, muito bonito. Eu achei fofo, achei bonito. E a gente tem proteção, né, gente? Não tem nem o que falar. Ele é protegido e é isso. Mas vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O Enforcado. Isa, essa história tem todos os elementos de um mistério daqueles que a gente nunca esquece. Quando eu era criança, meu pai comprou um terreno para construir a nossa casa. E tudo ia bem durante a obra. Mas numa grande árvore atrás do quintal, um rapaz foi encontrado enforcado. Naquela época, eu era pequena demais e nem sabia do acontecido. Mas a sensação de que algo estava fora do comum parecia estar no ar. Já estávamos morando na casa, quando, certa noite, vi um vulto perto daquela árvore. Flutuando. Ele desapareceu lentamente. Corri para contar para minha mãe. E no dia seguinte, meu pai decidiu que era melhor cortar a tal árvore. Parecia que a presença que estava ali
estava ligada de algum modo a tudo que acontecia em casa. Depois conto melhor sobre isso. Depois disso, ainda tive mais 2 visões rápidas desse mesmo vulto. Mas logo tudo parou, como se a retirada da árvore tivesse levado embora a energia que prendia ele. Acredite ou não, essa experiência foi muito real para mim e me deixou marcas. Talvez nunca saiba o que realmente aconteceu, mas essas lembranças sempre me fazem pensar em como alguns lugares parecem carregar uma energia que não dá para explicar. É isso. Obrigado por ler meu relato. E eu que te agradeço pelo seu relato. Eu quero saber o que acontecia na casa, pra gente ter aí um entendimento melhor desse relato, porque ele foi meio vago. O menino se enforcou e você viu o vulto. Mas seu pai falou, achava que estava ligado às coisas que aconteciam na casa. E o que acontecia na casa? A parte importante mesmo você não conta pra nós. Você deixa nós aí, na curiosidade. Queremos parte 2, queremos saber o que vocês presenciavam dentro dessa casa aí, que o seu pai até decidiu cortar a árvore para não ter perigo das coisas continuarem acontecendo. Não era pouca coisa, não. Pro seu pai cortar a árvore. Ainda mais homem que geralmente é meio turrão e acha que as coisas tudo tem uma explicação lógica. Conta pra nós aí o que acontecia nessa casa. Queremos saber o que acontecia na casa. Eu quero saber. Você que tá assistindo quer saber? Eu quero saber. Comenta aqui que vocês querem saber também, que ela conta pra nós. Vamos então para o nosso próximo relato. Tava andando tudo bem e aqui desantou agora. Mas seguimos, firmes e fortes. O Filho do Diabo. Essa é um caso antigo contado na região de Marília SP. Olha, de onde eu moro. Pois eu vou perguntar para os outros se é verdade isso aqui mesmo. Agora eu fiquei curiosa. Sobre Inês e Romualdo. Os dois eram pobres, mas tinham um ao outro. E o amor verdadeiro que os sustentavam à vida. No entanto, havia uma tristeza enorme que Inês não conseguia superar. Ela queria um filho, mas por mais que tentasse, não conseguia engravidar. Passava noites em claro rezando e tomando remédios caseiros, visitando bezendeiras e bebendo garrafas de ervas. Enquanto ela ansiava por um filho, o Romualdo tentava consolá-la. Tudo no tempo de Deus, minha querida. Mas o desejo de Inês era mais forte. Certa tarde, ao sair da igreja, ela viu uma velha pedindo esmola na porta. Comovida, deu-lhe algumas moedas. A velha sorriu com dentes escurecidos e disse: "Agradeço pela sua bondade. Vou retribuir o que me deu." Inês, quase num desabafo, murmurou: "Quero um filho, mas Deus não ouve as minhas orações." A velha então riu e disse: "Ah, dona, você está pedindo para o santo errado." Inês ficou intrigada, mas a velha se afastou sem explicar nada. Aquela frase ficou ecoando pela sua cabeça por vários dias. Os dias se passavam e Inês percebia a tristeza de Romualdo. Já tinha notado os olhares deles para os filhos dos vizinhos, as lágrimas que ele tentava esconder. E num momento de desespero, Inês soltou um grito na noite: "Quero um filho, nem que seja do diabo." Naquele instante, o trovão cortou o céu e um vendaval tomou a casa, arrancando janelas e portas. Romão estava na roça, mas Inês viu a figura de um homem e entrou pela porta escancarada. Era alto, com pele escura e chifres de búfalo curvados para o céu. Ela mal teve tempo de reagir, antes de desmaiar ao ver os olhos vermelhos como os brasa e a expressão de quem veio cumprir com o pacto. Na manhã seguinte, Inês foi encontrada sem roupas à beira de um rio. Ela não se lembrava de nada e nem como tinha parado ali, mas tinha um vago sentimento de um sonho com uma figura sombria, olhos brilhantes e a presença de que parecia não ser possível esquecer. Romão ficou desconfiado, mas nada falou. 4 meses depois, Inês descobriu que estava grávida. Romão estranhamente não parecia feliz, mas aceitou o bebê. Quando o menino nasceu, ele era diferente. Tinha a pele clara e olhos azuis e o cabelo loiro, enquanto Romão era negro. Os rumores começaram. Romão sabia que, no fundo, algo estava extremamente errado. Mas criou um menino com amor. O real problema foi que, enquanto o menino crescia, o Romãozinho fazia coisas estranhas. Começaram a acontecer aos 7 anos. Ele demonstrava uma crueldade inexplicável.
Matava galinhas, jogava fora toda a comida de casa e quebrava objetos e chegava a machucar outras crianças. Era como se ele carregasse uma maldade que ninguém conseguia entender. Romão já não aguentava mais, mas antes que pudesse fazer algo, o destino o alcançou. Certa noite, enquanto atravessava o pasto, foi atacado por um búfalo enorme, que o pisoteou até a morte. Quando o encontraram, o corpo mal era possível reconhecer o homem que um dia fora. Inês ficou completamente devastada e desamparada com Ronzi, que agora era temido por todos. Ninguém o suportava, nem mesmo sua própria mãe. Ele cresceu, ficando cada vez mais perverso. Atacava animais, jogava pedras na igreja, chegou a matar um cavalo do padre. Desesperada, Inês decidiu acabar com tudo. Preparou o prato favorito de Ramonzinho e misturou o veneno. Enquanto comia, Ramonzinho parecia feliz. Talvez pela primeira vez em anos por receber um pouco de carinho de sua mãe. Mas quando começou a agonizar, gritou com voz desesperada: Papai, papai, me ajuda! Mamãe me matou! Nesse momento, um vento frio varreu a casa, e a figura que Inês vira naquela noite entrou novamente. Era um homem com cara de búfalo, chifres retorcidos e pés de bode, e olhos flamejantes. Ele pegou Ramonzinho nos braços e levou, desaparecendo na escuridão da mata. Desesperada, Inês correu para a represa e se jogou, afundando nas águas escuras onde encontrou seu filho. Dizem que até hoje ninguém ousa mencionar em nome de Ramonzinho durante a noite. Aqueles que ousam chamá-lo afirmam que sente a presença sombria. E ao amanhecer, toda a comida de suas casas desaparece. Ramonzinho era o filho do diabo. Agora é conhecido como espírito da miséria, e vagueia pela região em busca de almas desesperadas como a de sua mãe. E o relato acaba. Ai, gente, olha, eu tenho um sério problema com esses relatos, que eles falam no final que você não pode falar o nome do trem, que senão o trem vem. Sozinho em casa, gente. Que isso? Nós agora temos que estudar a fundo pra ver se a história de Ramonzinho é verdade. Porque eu moro aqui. E falei o nome dele aqui. Sem muitos comentários. Vamos então para a próxima história de hoje. E a última história também. Como ela chegou lá? Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar uma experiência que tive enquanto trabalhava em um navio cruzeiro, o Costa Francinosa, e até hoje me dá arrepio só de lembrar. Minha função era cuidar da limpeza de determinados setores, incluindo alguns decks abaixo dos níveis acessíveis aos passageiros. Esses decks eram completamente isolados, sem qualquer acesso para eles pelos elevadores dos passageiros. Era impossível alguém descer até lá, a menos que fosse parte da equipe. Como de costume, comecei o meu turno fazendo uma vistoria rápida. O ambiente estava tranquilo. Não havia ninguém ali e tudo em ordem. Então, comecei a limpar. Concentrado no trabalho, estava de costas para o corredor, quando de repente senti uma presença atrás de mim. Virei-me e, para minha surpresa, uma senhora estava parada ali, em um dos corredores vazios, onde não deveria haver ninguém. Ela tinha uma expressão cansada e se movia com extrema dificuldade. Sua voz saiu baixa e desesperada quando disse: Estou perdida, preciso de ajuda. Eu preciso subir. Fiquei paralisado, tentando entender como ela havia chegado até ali. Não havia portas ou caminho para passageiros. Era simplesmente impossível que ela estivesse naquele lugar. Ainda tomado pelo choque, tentei perguntar como ela havia descido até ali. Mas tudo que ela repetia, quase em sussurros, era: Eu preciso subir. Eu preciso subir. Me ajuda. Meu corpo ficou gelado. Algo naquela senhora me fez sentir uma presença pesada e estranha, como se estivesse em frente a algo que não pertencesse àquele lugar. Sem conseguir continuar ali, fui direto ao meu supervisor e relatei o ocorrido, descrevendo cada detalhe. Porém, depois de uma busca cuidadosa e de várias tentativas, descobri que ninguém sabia quem era aquela senhora, ninguém a viu, e nenhuma pessoa com aquela descrição aparecia nos registros. Até hoje fico me perguntando quem era aquela mulher e como ela apareceu ali. A única coisa que sei é que de vez em quando ainda ouço a voz dela ecoando em minha cabeça, sussurrando: Eu preciso subir. É isso, e então tá, né? E não era a última, tem mais uma. Continuando, pau na máquina e vamos lá, porque eu não quero saber da senhora.
Tem medo de navio, tem medo de mar, e é tudo que eu tenho medo num lugar só. Só faltou um pouco de aranha ali e aí virar o pacote completo. Será que minha mãe veio me buscar? Esses dias tive um sonho com a minha mãe, que me deixou com um sentimento inexplicável. E até agora eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Ela faleceu já faz um tempo, mas no sonho era como se a presença dela ainda estivesse ali, tão próxima, ao mesmo tempo perturbadoramente distante. Eu não a via claramente, mas sentia sua voz bem perto de mim, sussurrando em meu ouvido. Ela dizia que sentia muita saudade, que estava cansada de esperar e que finalmente viria me buscar. A sensação era intensa, algo entre amor e uma força que me puxava, quase me fazendo ser arrastado. Em pânico, comecei a correr. Eu não sabia bem para onde, mas o que eu queria era escapar daquele chamado, daquela promessa que iria me levar. Parecia que cada passo que eu dava, ela estava logo atrás de mim, invisível, mas presente. Eu sentia sua mão quase me alcançando. De repente, cheguei a um rio e não sei nadar, mas o medo foi maior do que qualquer hesitação. Vi que ela estava perto e então pulei. E comecei a atravessar o rio, lutando contra as ondas e o pavor de me afogar. De alguma forma, eu consegui chegar ao outro lado, mas ao olhar para trás vi a sombra dela ainda no rio, se aproximando. Ela continuava vindo implacável como se nada fosse a impedir de me alcançar. Quando finalmente acordei, senti como se tivesse realmente lutado para sobreviver. Meu corpo doía, cada músculo parecia pesado e eu estava com náuseas e vomitando e completamente exausto. Passei o dia inteiro me sentindo fraco, quase como uma parte de mim ainda estivesse presa àquele sonho. Estou atormentado. Com o que eu vi? Será que era minha mãe que veio e tentou me visitar? Ou um aviso de que algo ainda pior pode acontecer? Não consegui entender. Esse sonho me deixou com tantas dúvidas e um certo medo de dormir novamente. Alguém consegue explicar o que poderia ser isso? Pode ser um sonho premonitório de que algo ruim vai acontecer, ou pode ser que a sua mãe realmente quer te buscar, que ela não tá gostando de ficar lá sozinha, não. Nas duas ocasiões, ora bastante e pede proteção a Deus, porque se ela tentar te buscar, ela é um espírito vingativo e esse espírito mal é muito perigoso. Se foi um sonho de aviso, premonitório, toma cuidado com os próximos dias, porque, né? E, gente, o que vocês acham que é? Comentem aqui pra mim. E vamos então para o próximo relato. Eu acredito que esse realmente seja o último. Se não for, a gente vai continuando. Será que ele brinca com seu dono? Na fábrica onde trabalho, tem um cachorro, que já virou quase mascote da equipe. Todo dia, assim que abrimos as portas, ele é o primeiro a entrar, atravessando o pátio e correndo direto para o fundo da fábrica, onde ficam as grandes máquinas. É como se ele tivesse uma missão. Ele corre para lá com uma energia e uma felicidade que nos faz sorrir. O que acontece em seguida, porém, é o que realmente nos deixa intrigados. Quando ele chega aos fundos, começa a pular, latir, rodopiando e abandonando o rabo freneticamente, do mesmo jeito que faz quando vê alguém. Ele chega a se inclinar para trás, fazendo aquela posição de brincadeira que os cães costumam fazer quando estão extremamente empolgados com alguém que gostam muito. Mas aí está. Um detalhe estranho. Não tem ninguém lá. O lugar está completamente vazio, as máquinas silenciosas, sem sombra nenhuma de uma presença humana. No início, achamos que ele estava apenas animado por estar ali. Mas com o tempo, a cena começou a nos incomodar bastante. Todos sabemos que ele era muito apegado ao pai do patrão, um homem que fundou a fábrica, com as próprias mãos. E após falecer, depois de 12 anos, dedicava o seu tempo de energia a esse lugar. Era comum ver o cachorro ao lado dele, acompanhando cada movimento e ganhando petiscos entre uma pausa e outra. Desde que o pai do patrão faleceu, a presença daquele homem deixou um vazio na fábrica. Mas de alguma forma parece que o cachorro nunca se foi. Os outros funcionários e comentários meio em tom de brincadeiras que talvez ele esteja ali ainda, vendo seu antigo dono. Uma espécie de visita, que só ele é capaz de perceber. Mas será que realmente é isso? Algumas pessoas dizem que animais têm uma sensibilidade especial e conseguem ver coisas que nós humanos não enxergamos. Com o tempo, comecei a pensar se é verdade que os cachorros podem mesmo ver o além. E, de fato, o velho dono da fábrica ainda aparece para ele,
como se visse dar um passeio diário, mantendo um costume que foi interrompido apenas pela morte. Há dias que fico ali, apenas observando o cachorro brincar no ar, saltando como se estivesse tentando alcançar a mão de alguém invisível. Às vezes é como se eu pudesse sentir uma leve mudança no ambiente, uma presença quieta, calma e desconfortante. Mas ao mesmo tempo, de alguma forma, acolhedora para o seu velho amigo. Não sei se é realmente o antigo dono do campo, ou se é algo ainda pior. Ele parece ser o único que consegue ver além. E enxergando algo ou alguém que está ali presente de alguma maneira que não podemos entender. É isso, Isa. O que você acha que é? Eu acho que é o antigo dono dele. O senhor era muito apegado à fábrica. E o cachorro era muito apegado a ele. O senhor ficou na fábrica e ele ainda fica lá com o senhor. Tá explicado. Tá totalmente explicado. O dono morreu, mas ainda tá ali preso na fábrica. Acender umas velas pra ele poder se desprender. Mas continuemos. Mau presságio. Oi, pessoal. Esse é o meu primeiro relato por aqui. Sempre acompanho e curto e comento. Mas hoje eu resolvi compartilhar uma experiência estranha e assustadora que aconteceu comigo. Era uma noite comum. Meu esposo, nossos filhos e eu saímos para comer um hambúrguer no treino. Algumas ruas perto de casa. Meu marido tinha bebido um pouco, então eu estava dirigindo. Ao chegar lá, ele desceu para fazer os pedidos e eu decidi ficar no carro. Não queria sair porque vi alguém que eu não gosto muito. Uma pessoa que meu esposo já teve algumas desavenças. E se ele a tivesse visto, nem teria parado ali. Pela nossa paz, sempre evitamos confusão. Eu estava sentado no banco do motorista, esperando quando algo estranho chamou minha atenção. Do outro lado da rua, saindo dentre os carros estacionados, vi uma sombra negra. Não era uma pessoa, não tinha feições, apenas uma forma escura que parecia flutuar. A sombra era pequena, como uma criança de uns 10 anos, mas seu contorno era turvo, como se estivesse em constante movimento. Aquela coisa veio em direção ao meu carro, com um andar calmo, quase deslizante. O ar pareceu ficar mais denso e uma sensação de perigo começou a crescer dentro de mim. Quando a sombra passou pelo meu carro e chegou ao veículo logo atrás de mim, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. O alarme do carro disparou sozinho, sem ninguém, nada por perto acionado. Meu coração pulou. Olhei ao redor e não havia nenhum animal, nenhuma pessoa por perto. Apenas aquela sombra que continuava a se mover, pesada, como uma presença que poderia encher um espaço. Era como se algo maligno estivesse ali. Uma energia tensa que fazia o ar vibrar de maneira opressiva. Na mesma hora, chamei meu marido para irmos embora. A pessoa com quem ele teve problemas, que estava ali no trailer, era policial e já havia causado desavenças no passado com ele, tendo bebido. Eu só conseguia imaginar o pior acontecendo. No meu íntimo, eu sentia que aquela sombra era um mau presságio. Um aviso de que algo muito ruim poderia acontecer e se ficássemos ali por muito tempo. Não sei o certo em que era aquela coisa, mas sua presença foi o suficiente para me fazer dar fora dali o mais rápido possível. Desde então, permanece comigo a memória dessa noite. Um lembrete de que há coisas além da nossa compreensão, forças que talvez estejam sempre à espreita, aguardando apenas o momento certo para nos tocar. É isso, Isa. Obrigado por ler o meu relato. Tudo de bom para você. E, gente... Esse foi o último relato, gente. Vamos finalizar por aqui. Mas o que será que era isso? Será que era uma entidade maligna que poderia se apossar do cara e aconteceu alguma coisa ruim? Ou era só mesmo, que nem ela pensou ali, um mau presságio de algo que poderia acontecer e aquela sombra estava ali avisando? Pode ser que seja que ela realmente fosse ali possuir ou fazer alguma coisa, causar ali uma desavença pior do que poderia acontecer normalmente. Ainda bem que ela foi esperta, viu e vazou. Imagina se ela continua ali, acontecer alguma coisa, uma briga, né? Até algo pior. Gente, que horror. Muito interessante. Achei muito interessante.
E vocês que estão assistindo, quais foram os seus relatos favoritos de hoje? Então é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse vídeo de hoje. Estava extremamente ansiosa para bater os 500 seguidores, para poder fazer um vídeo um pouco mais longo. E no dia 1.000 seguidores vai ser algo assim um pouco mais diferente. Eu tô pensando ainda como que vai ser, mas eu acredito que vocês vão gostar bastante. E é isso. Boa noite e bons sonhos!